Boa tarde a todos. A gente tem uma plenária hoje bastante interessante aqui, uma oportunidade de discutir o tema do envolvimento do Conselho de Administração, né, do Board, no processo de criação de valor das companhias. A gente estava conversando ali agora há pouco, a gente tem aqui na mesa aqui, né, falta a mesa, né, mas na mesa uma experiência bastante interessante e diversa aqui de conselhos, né? Então, aqui vocês vão ver perspectivas de empresas de diferentes setores, diferentes estruturas de governança, diferentes estruturas de controle. Então, eu acho que a gente vai ter aqui uma oportunidade de discutir o papel e a forma de atuação do Conselho nesse processo de uma forma bastante profunda. Bom, então, sem mais delongas, né, passo a palavra ao Oswaldo, que vai fazer uma breve exposição. Eu não tinha combinado com você, né, mas eu faço de propósito. Tá ligado? E depois temos uma nova exposição do Luciano e a gente passa para perguntas e discussões sobre o tema. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Manifesto aí o meu agradecimento ao convite e o prazer de estar aqui com vocês. Me convidaram na condição de membro de conselho. Casualmente, eu represento aqui Lojas Renner, mas, na verdade, eu estou em outros conselhos, o que talvez configura uma experiência um pouco distinta, porque eu estou em conselho de empresas abertas, de capital pulverizado, ou seja, sem controlador. Represento também, eu trago uma experiência de membro de conselho de empresa de capital aberto com um controlador definido e empresa de capital fechado, com um controlador definido, obviamente, de capital fechado, que faz uma reunião de experiências, de experimentos e de vivências bastante completa. E, além de ter passado praticamente 30 e tantos anos numa empresa de capital aberto com controlador definido, que era o Grupo Gerdau, onde eu tive a minha maior experiência e parei em 2012. Então, me pediram também que eu falasse um pouquinho, brevemente, usando aqui, então, Lojas Renner como referência, e apresentando um pouco a empresa, do qual eu sou o presidente do Conselho, estou ali há 6 anos, 5 como presidente, e que traz características muito próprias. Ela é uma empresa que teve várias fases. Ela teve uma fase de empresa de família por 30 e poucos anos, ela é uma empresa de 53 anos. Ela teve uma fase de controlada de uma multinacional americana, que foi a JCPenney, e, desde 2005, ela se tornou uma Pure Corporation, com capital totalmente pulverizado, e ela é de propriedade ou tem 33 mil donos. O próprio Conselho é formado espontaneamente, ele não é consequência nem fruto de indicação de nenhum dos nossos acionistas. Na verdade, precisam de alguma coisa como 10 acionistas para formar 50 e poucos %. Não existe acordo de acionistas. Existe uma confiança dos investidores na forma como o Conselho se constitui, na forma como o Conselho evolui, na forma como o Conselho, inclusive, se renova, e tem sido uma característica muito particular da própria Renner. É uma empresa que hoje tem cerca de 20 e poucos mil funcionários, mais de 500 lojas espalhadas pelo país, e tem um foco muito claro. Ela foi constituída, e pelo menos isso é muito característico desde que ela se tornou uma corporation. Ela tem um objetivo: encantar os seus clientes, levar aos seus clientes a melhor e mais justa, em termos de preço, opção de moda, atendendo os requisitos que a mulher moderna, que é basicamente o foco de atenção da Renner, é a mulher, muito embora ela atenda toda a família, mas também entende que a mulher tem um papel muito preponderante nas famílias, ela que acaba vestindo o marido, ela que acaba vestindo os filhos. Então, se a gente atender bem esta mulher, que é o nosso objetivo, o nosso foco tem sido, a gente consegue atender a família. Temos tido uma política muito clara de transparência, de consistência ao longo dos anos na forma como nós veiculamos a nossa mensagem. É uma história muito consistente, e a gente definitivamente a gente não dá guidelines ao mercado, mas ajuda aqueles que nos seguem a entender os nossos objetivos e
até hoje, imagino que continuará sendo assim, a gente entrega o que anuncia que vai fazer. Então, em poucas palavras, já que a ideia era dar um pouco de pano de fundo na empresa da qual eu represento nessa cadeira, isso é um pouco de Renner. Não sei se tu gostarias de avançar mais ou tua disposição. Acho que seria interessante comentar um pouco da tua experiência como conselheiro, o que você tem percebido que, com essa experiência tão diversa como a tua, né, percebido que tem funcionado, práticas que você tem considerado recomendáveis, porque eu imagino que cada conselho, pelo menos a minha experiência com conselhos, a gente tem uma dinâmica muito particular, né? Tem uma questão da estrutura de controle, tem uma questão da governança e tem uma própria relação entre os próprios conselheiros que se estabelece, né? Nessa experiência, como é que você tem visto, no tópico específico de criação de valor, você tem observado elementos que funcionam melhor, quer dizer, nível de envolvimento do conselho mais próximo, mais distante? Como é que você tem, como é que tem sido a sua experiência nesse tema, nesse assunto? O conselho realmente tem uma responsabilidade muito grande sobre várias coisas da companhia. Tem, obviamente, uma responsabilidade fundamental com sucessão, continuidade, tem responsabilidade direta com criação, manutenção e preservação de imagem. Dando de novo, então, o exemplo de Renner, na formação do nosso conselho, do conselho que vem se renovando, inclusive, ao longo dos anos, temos algumas políticas muito claras, até para forçar a rotação, que é limite de idade para os conselheiros. Não temos limitação do número de mandatos, mas temos, sim, só de limite de idade. E as renovações têm acontecido, e o norte tem sido de formação de um conselho mais complementar e mais eclético possível, reunindo experiências diferentes que se complementam no conselho. Na criação de valor, e olhando que nós estamos de uma plateia aqui voltada para mercados de capitais, o que pode fazer o conselho, pegando a tua pergunta, para fazer com que a empresa obtenha mais valor, e que papel tem o conselho nesse contexto? O conselho, em princípio, nem um conselheiro, nem o chairman, em princípio, deveria fazer o trabalho de RI da empresa, mas devia, sim, entender exatamente o que a área de RI faz, deveria estar aberto, e até como é o nosso caso lá, nós compulsoriamente trazemos os responsáveis pela área de RI, o CFO, o gerente de RI, temos, inclusive, a parte de governança da companhia muito monitorada por pessoas da área de RI, porque ela realmente é o nosso microfone e, ao mesmo tempo, o nosso grande ouvido do que o mercado pensa sobre a empresa. Então, em todas as nossas reuniões de conselho, tem um pequeno capítulo da pauta que é uma atualização de mercado, em que a área de RI nos conta quais são as expectativas, quais são as inquietudes dos investidores, o que vai acontecer em relação à concorrência, entrada de novos players no mercado, saída de players do mercado. Então, o Conselho ouve com muita atenção, faz parte da nossa pauta recorrente, permanente, ouvir a área de RI. É a maneira como nós entendemos que a forma do Conselho interagir com o mercado sem necessariamente se expor. Não que eu não diga que o Conselho tenha que fugir de entrevistas ou coisa assim, mas, para isso, existem os órgãos formais da companhia, que são a área de RI, o CFO e o CEO, obviamente, que fazem essa interlocução com o mercado. Acho que comentar um pouco num ponto que você trouxe agora, né? Falando um pouco da minha experiência aqui, eu sou executivo de uma empresa e participei de conselhos de empresas com naturezas bem distintas, né? Uma empresa que era CETIP, hoje faz parte da B3, né? E hoje participo do conselho do IRB, que é uma empresa que vem de uma natureza, passou por um processo de privatização, se tornando uma empresa, uma companhia aberta mais recentemente. E acho que um ponto que foi colocado aqui, que eu acho que é essencial, você usou a palavra complementaridade, né? É o conselho, de fato, ele ter pessoas cuja atuação, como usar a expressão aqui, já que a gente está na época da Copa do Mundo, né? Que funcionem bem como um time. Quer dizer, eu posso ter um conselho com 5 pessoas excepcionais, mas se elas estiverem focadas na mesma atividade, elas não tiverem expertises, né, mais diversos, ou seja, mais complementares, eu acho que, eu concordo totalmente que, do ponto de vista de melhor prática, o nível de diversidade do conselho em termos... E isso varia do nível da companhia. Dentro de determinada companhia, eu tenho uma demanda maior por gente de tecnologia, do que em outras companhias eu tenho uma demanda maior
por uma visão mais de sustentabilidade ou mais ambiental. Então, acho que esse elemento que você trouxe é um elemento que eu acho que deveria já é em alguns, né, alguns códigos, mas deve ser um efeito bem mandatório, acho que um bom funcionamento. Talvez valesse a pena agregar já no ponto da complementariedade do Conselho. Nós também temos atentado à formação de um Conselho com contribuições de mulheres. Acreditamos, e eu pessoalmente acredito muito na contribuição intelectual das mulheres. Sou pessoalmente completamente avesso à criação de cotas obrigatórias em conselhos para etnias ou para gender, né, ou para sexo. Mas acredito muito na contribuição das mulheres. No fundo, elas são bem-vindas, são necessárias, são importantes, são muito contribuintes, ajudam até a levantar o nível da conversa nos conselhos, porque quando é uma reunião só de homens, é muito fácil o nível cai, né? Perder o nível da conversação, mas quando estão as mulheres, a coisa fica muito mais harmoniosa, mais elevada, em termos de diálogos, etc. E tal. Então, e nós adotamos isso na Renner. Dos nossos 8 conselheiros, 2 são mulheres, com experiências diferentes, e mantemos essa prática já há bastante tempo e com muita satisfação. Muito bem. Bom, mudando um pouquinho de indústria, né? Fazendo aqui um novo panorama, o Luciano vai contar um pouco para a gente da experiência dele. Boa tarde. Acredito que aqui tenham muitos acionistas da Vale. Eu vi os números que foram dados, 600 mil acionistas pessoas físicas no Brasil. Nós temos 200 mil acionistas pessoas físicas. Então, os acionistas que estão aqui presentes sabem que estão sorrindo agora, né? Mas sofreram muito em 2015, 2014. Nós saímos de um vale, quase que uma tempestade perfeita, para na situação que estamos hoje, que o Vale voltou a ser a empresa mais negociada na Bovespa, que tem o maior percentual do índice de Bovespa, né? E eu, curiosamente, eu fui 3 anos conselheiro da Vale, antes de ingressar na Vale, na gestão do Roger Agnelli, e estou há 6 anos como CFO na gestão Murilo e na gestão Fábio Schwartzman. Então, percorri aí essa queda e essa recuperação. E você falou de uma indústria diferente, né? Vou dizer para vocês que indústria é essa. É uma indústria que, em 13 anos, entre 2003 e 2005, gerou 1,3 trilhão de dólares de caixa nas suas 40 maiores empresas. 1,3 trilhão de dólares em caixa. Vocês devem dizer, então, nossa, então isso é uma indústria que dá muita alegria aos seus acionistas, né? Pois essa mesma indústria gastou esse 1,3 trilhão de dólares em investimentos e aquisições. Não devolveu 1 centavo para os seus acionistas nesse mesmo período. Pelo contrário, pagou, sim, dividendos, mas se endividou para pagar esses dividendos. A situação era tão ruim, estou falando mundialmente, que houve uma primavera árabe em 2011 e 2012. Todos os CEOs foram trocados das principais indústrias do setor, todos, sem exceção. Credibilidade e reputação dessa indústria, 0. Alocação de capital, péssima. Os investidores definitivamente não queriam saber da indústria de mineração. Adicione-se a isso que a Vale está no conjunto interseção entre a indústria de mineração global, por um lado, e o Brasil, por outro. Então, não precisa falar nada de como é que estava o Brasil lá em 2015, 2014. É muito difícil até explicar para os investidores, por exemplo, por que a Vale não estava envolvida na Lava Jato, né? Perguntas que eu recebia, dizer, não é possível, vocês estão fazendo tantos investimentos, tantas obras. Aí tem também, né? Eu falei, não tem, aí você tem que falar sobre tudo que... Então, quase que um conjunto vazio o interesse dos investidores sobre a Vale. E o Conselho de Administração, ele teve um papel fundamental nesse resgate, primeiro porque ele endossou e ancorou toda uma jornada de resgate da credibilidade. Credibilidade ao fazer a coisa certa, principalmente na alocação de capital, que é talvez uma das atividades que o Conselho mais tem condições de influenciar. A gestão do dia a dia, a melhoria da competitividade, isso é coisa que normalmente fica a cargo do management, mas a alocação de capital, os grandes investimentos, as aquisições, isso necessariamente passa pelo Conselho.
É prerrogativa do CEO propor, mas o Conselho dá a palavra final. Então, o Conselho ele suportou uma agenda de redução drástica dos investimentos, que não é popular, uma agenda de desinvestimentos, que também não é popular, uma agenda de redução do endividamento, ao invés de pagamento de dividendos. E o Conselho fez duas escolhas fundamentais, também um papel primordial de qualquer conselho, é escolher a pessoa certa para comandar a companhia. Escolheu, no momento momento mais duro da crise, uma pessoa de dentro da companhia, que conhecia os detalhes, bastante austera, e agora, mais recentemente, também fez a escolha do Fábio Schwartzman, que é um gestor renomado e que tem a visão estratégica para olhar para o futuro e ver que passos tomar agora que essa trajetória está se completando. Então, o Conselho teve, primeiro, esse papel fundamental, de resgate da credibilidade. Segundo papel fundamental que o Conselho teve foi de entender que ele, apesar de ele estar fazendo a coisa certa, nada garantia que essa coisa certa ia se perpetuar. Existia muita dúvida sobre o próprio futuro da companhia, se a companhia se tornaria uma estatal de novo, com o vencimento do acordo de acionistas, né? Qual era o grau de interferência do governo. Recebia muitas perguntas sobre, não, mas espera aí, mas o governo influi em vocês, né? O governo manda contratar as empresas, o governo manda fazer os investimentos. Então, o Conselho aproveitou uma janela que foi dada aí pela troca de governo e fez uma proposição muito ousada, que surpreendeu a nós, inclusive, da administração, que foi a migração que está em curso para uma condição de corporation, como o Schirmer nos exibiu. Migramos para o novo mercado no ano passado e podemos falar depois dos detalhes dessa migração, que foi uma epopeia, mas foi iniciativa 100% do Conselho esse movimento. Um movimento ousado, onde os controladores voluntariamente, né, abriram mão do controle da companhia, imaginando que essa evolução na governança, e com acerto, porque as ações se valorizaram muito desde então, seria um passo fundamental para a criação de valor. Então, eu deixo aqui essas duas observações. Foi um papel fundamental do Conselho, o resgate da credibilidade e a condução da mudança da governança da companhia. Eu acho muito interessante esse depoimento, porque ele reflete um aspecto que é o nível de envolvimento do Conselho na condução dos negócios da companhia. Ele, obviamente, ele também não é estanque ao longo do tempo. Você acabou de citar um exemplo muito interessante de um período extremamente turbulento, né, em que o nível de liderança que o Conselho assume na condução, inclusive de detalhes, questões de investimento, que em situações normais o Conselho tem uma visão um pouco menos presente, se torna mandatória, né? Isso aqui também acho que é um outro ponto que é interessante ouvir aqui as impressões. Quer dizer, o próprio funcionamento do Conselho e a relação dele com os executivos, ele não é um processo estanque ao longo do tempo. Recentemente vi uma discussão de melhores práticas, dizendo o Conselho deve se relacionar com as atividades X, Y e Z. Você acabou de citar uma situação em que o Conselho liderou uma mudança reputacional na companhia que não é o mesmo tipo de envolvimento que você tem quando a companhia está operando em situações ou seja, o céu ele está mais azul, ou seja, a discussão ela é menor. O Conselho, né, foi o fiador. Isso, né, é extremamente foram mudanças importantes que desagradaram muito. Então, acho que esse é um ponto interessante. Acho que no mundo real, o papel do Conselho, eu participei de uma companhia que esteve envolvida num merger, no Conselho, e depois no papel de uma companhia que estava envolvida num IPO. O papel do Conselho, quando ele está envolvido no merger, ele é completamente diferente, porque ali você, primeiro, se a empresa está passando por esse processo, você precisa garantir que a empresa continue em operação, porque tem aquele pânico, né? Poxa, está passando por um merger, as pessoas vão sair, vão perder o emprego. Então, o nível de, quer dizer, o Conselho ele precisa assumir responsabilidades ou cuidar de aspectos, por exemplo, você citou a questão de atração e retenção, né? Isso é tratado pelo Conselho de uma forma em situações normais. A empresa está passando por um processo de fusão, e isso precisa ser tratado de outra forma, porque isso pode se o processo de fusão não der certo, por exemplo, isso não for bem conduzido na empresa, você prejudica a continuidade do negócio ali depois daquilo, porque você vai perder talentos que são relevantes. Acho que essa experiência que está sendo colocada aqui
ela é muito interessante, que ela nem sempre ela é vista nos manuais. Quer dizer, que o papel do conselho ele não é um papel tão uniforme como a gente tende, às vezes, ou com um checklist tão óbvio de funções para serem realizadas. Acho que é interessante ouvir. Né? Eu vou fugir um pouco da Renner, para talvez enriquecer um pouquinho essa discussão, porque também, como conselheiro da Estácio, que foi passiva de um hostile takeover, há um ano e pouco atrás, o Conselho teve um papel absolutamente preponderante, que eu nunca tinha vivido na vida, que é aconselhar os acionistas do que devia fazer, aceitar ou não aceitar, bem típico de quadro americano, né? O Conselho recomendando ou desrecomendando a oferta feita pelo bidder, né? pelo que fazia a oferta hostil, e depois de se posicionar, fazendo com que, inclusive, o bidder elevasse as suas ofertas até atingir um nível que o Conselho entendia, no mínimo, justa, para o que o Conselho, novamente, entendia que era o valor da empresa, aí se fez uma assembleia e os acionistas concordaram com a transação. Aí a transação foi parar na mesa do CAD, e que levou simplesmente um ano para decidir que a transação não deveria acontecer. Então, aí que eu quero entrar com o papel do Conselho. Qual foi o papel do Conselho neste ano inteiro em que, na verdade, a empresa ficou atada? Já tinha um novo dono, porque os próprios acionistas detentores do controle, né, detentores da maioria das ações, concordaram. O novo comprador estava ali na porta para entrar e assumir, só que não podia, porque a lei do CAD é severa nesse ponto. Mas nós tínhamos que manter a empresa funcionando, sem destruir valor, e aí foi um papel muito importante. E ainda por cima, com processos internos de pessoas, executivos de carreira, obviamente, que entendiam, bom, qual é o meu futuro? Daqui a 3 meses, 2 meses, 40 dias, sei lá, quando é que ia acontecer o desfecho do CAD, procuraram os seus caminhos e saíram. Então, houve renovações internas forçadas pela situação. Então, o papel do Conselho, e mais importante de tudo, a coesão do Conselho no que diz respeito a como conduzir a companhia. Nós nos preparamos para entregar para o novo dono uma empresa intacta, ou pelo menos sem avarias maiores do casco, né, quando fosse o momento de entregar. Só que o CAD acabou optando por não aprovar a transação, e ela, daí para frente, começou o seu caminho outra vez, se preparando para aquisições, deixou de ser target para ser, eventualmente, uma consolidadora, e assim por diante. Mas toda essa história foi para contar o papel do Conselho e a importância da coesão e do alinhamento do Conselho num momento como esse, que é muito pouco usual, sobretudo no Brasil. Antes de passar para o Luciano, tem um ponto de determinadas situações. É claro que existe uma divisão muito relativamente clara entre as funções do Conselho e funções da diretoria executiva, né? Mas, em certas situações, a atuação da diretoria executiva pode não funcionar da forma natural. Uma delas é o processo de aquisição, né? A diretoria pode ser mais ou menos funcional nesses momentos, e o Conselho ele tem que ter um papel quase que residual. Quer dizer, se isso não está funcionando, a gente precisa atuar. Mudando um pouco de assunto, queria trazer um tema aqui ligado à criação de valor e ver um pouco da experiência de vocês. Obviamente, o tema de criação de valor está ligado ao tema de alinhamento de incentivos aqui entre executivos, conselho, acionista, e como é que esse processo se dá. Acho que ele é um dos elementos mais importantes aqui. E talvez uma das funções, essa indelegável, preponderante do conselho, é estabelecer uma estrutura de incentivos que seja alinhada, de médio e longo prazo, e que de fato, leve a companhia para a criação de valor, né? Como é que você vê essas práticas? O que você considera positivo nesse sentido? Como é que você vê a questão da atuação do Conselho no processo de estruturação de incentivos da companhia? Veja, felizmente, nessa área, eu diria que tem muitos benchmarks. Acho que as empresas não são tão diferentes assim de como fazer. Na nossa indústria de mineração, existe um burburinho de que a empresa que os investidores mais gostam é a Glencore, porque ela tem um bilionário que tem 30% das ações como CEO. E o pessoal diz o seguinte, não, mas ele tem skin in the game, então eu invisto lá porque eu tenho certeza do alinhamento. Obviamente, jamais um executivo terá 30% de ações de uma empresa do tamanho da Vale. Mas eu posso dizer o seguinte, eu faço as minhas contas pessoais, entendeu? Cada transação que a companhia faz, eu tenho o meu multiplicador de cabeça, eu vejo quanto do meu dinheiro, né? Porque
depois de um certo tempo participando da administração de uma companhia, pelas práticas de mercado, você fica com uma parte considerável do seu patrimônio alocada ao resultado da companhia, né? Então, a conta que eu faço é o quanto do meu dinheiro está sendo usado para fazer aquele investimento, aquela concessão. E a gente cai para trás quando faz essa conta, porque, às vezes, no dia a dia, né, na sua vida pessoal, você toma um zelo que é natural com o seu próprio dinheiro, e na companhia, se você fizer a conta, você fala, puxa, aqui eu preciso ser 10 vezes mais zeloso, porque, de fato, não sei se o Schirmer concorda, mas nas empresas que eu vejo aí, capital aberto, os executivos têm muito skin in the game. Então, eles não são bilionários, mas eles estão, vocês podem ter certeza, aí, como investidores, 100% comprometidos com o futuro das empresas. Talvez a única observação que eu faça é que haja variações no tempo desse comprometimento, o tempo em que você fica preso, né, com a sua remuneração de longo prazo. Isso ainda varia um pouco. Nós temos aí, já vi companhias com 5, 6 anos, já vi casos com 8, já vi casos com 2, então nós estamos ali no meio, 4 anos, por exemplo. Eu estou no 8. Você está no 8. Eu estou no 8, né? É interessante isso que você está dizendo, o skin on the game. Uma vez a gente estava conversando com um investidor, ele estava questionando um determinado investimento. Ele falou, porque você sabe quantos por cento do meu fundo está investido na sua companhia? Eu perguntei, quanto? 3,5%. Eu falei, sabe quantos por cento do meu patrimônio está investido nessa companhia? Né? Eu acho que esse é um elemento que, indubitavelmente, faz uma diferença fundamental. Essa realidade é diferente em outras indústrias? Como ele disse, muda de empresa para empresa. Empresas de controlador, a visão da remuneração de longo prazo, do incentivo de longo prazo, vestida de stock options, restricted shares, phantom shares, etc., é bastante diferente de uma empresa que não tem um controlador definido. Então, eu já experimentei todos esses diferentes universos. Obviamente, na cabeça pelo menos a minha experiência, né, de convivendo com acionistas controladores definidos, na empresas com acionista definido, a remuneração de longo prazo, o incentivo de longo prazo, ela se soma ao salário do ano, mais o bônus do final do ano e aquela de retenção, né? Vivi algumas escolas das quais, inclusive, eu acredito pessoalmente que é um bom modelo. O incentivo de longo prazo ele tem que realmente reter o sujeito, ajudá-lo, sobretudo, na formação do seu patrimônio para quando ele for mais velho, né? Por isso que não tem nada de errado, eu acho, no prazo de 5 anos, 8 anos, muito embora as minhas experiências tenham ficado entre 3 e 5. E essa é a cabeça do dono. Não é para o cara ficar rico, não é conceito de executivo americano que, em 2 anos, junta bilhões. Então, a cabeça dos controladores, normalmente, é esse o raciocínio. Em empresas sem dono, os executivos, às vezes o board, quando o board, inclusive, tem participação nessas remunerações variáveis, que não é uma coisa normal no Brasil, mas é muito normal fora do Brasil, em que o board também tem rendimento variável sujeito à variação de preço das ações, né? Acho que não tem uma fórmula certa. Agora, tem um detalhe novo que vocês devem estar vivendo, porque as empresas hoje estão sendo alvo de, assim, não diria de ataque, mas de uma inspeção muito mais próxima por parte da Receita Federal, no que é investir, o que é remuneração de longo prazo, estímulo, retenção de uma distribuição disfarçada de lucro. Inclusive, eu acho que está uma distorção muito grande na tentativa de arrecadar mais, penalizando situações e programas muito normais, ou seja, em que o sujeito realmente corre o risco, porque o stock option está, sobretudo o stock option, que é o mais visado, né, a restricted share, o cara paga, é dele e acabou. O stock option, dependendo do strike price, dependendo do preço de exercício, realmente pode ser um ganho estúpido, porque o valor do strike estava, digamos, mal calculado ou mal dimensionado, e a Receita está de olho nisso. Mas eu acho que todas essas coisas se resumem para dizer, eu acho que é uma combinação correta, a retenção é importante, mas desacredito na riqueza fácil, desacredito naquele superestímulo. E aí, os anos servindo a um controlador me ensinaram a pensar o seguinte: o executivo que não tiver uma visão de longo prazo vai trabalhar muito para o próprio bolso e muito pouco para a continuidade, para a existência e para a perenidade da empresa. Então, acho que o bom senso tem que predominar. Talvez não seja tão extremo quanto do controlador, o acionista, e também nem tão flexível quanto uma empresa, digamos, administrada pelos executivos. Bom, agora,
aproveitando a vantagem aqui de ter todos presentes aqui, têm experiências como conselheiros e experiências como executivos, né, se relacionando com o conselho, né? E a experiência como executivo se relacionando com o conselho? Como é que você vê na sua experiência, que você teve um caso importante, não tão comum, né, de conselheiro e executivo da mesma empresa? Como é que essa experiência retroalimentou a outra aqui? Como é que você acha que você é um executivo melhor hoje do que se não tivesse sido conselheiro? O que você traz hoje para a tua relação com o conselho? Porque muito da nossa plateia aqui, profissionais de relações com investidores, profissionais de finanças, que se relacionam com o conselho. O que você diria até como aconselhamento da melhor forma de fazer esse processo? Eu diria que cada conselho é um conselho diferente, né? Eu já participei de conselho de empresa que tinha briga de acionistas, que foi o caso da Telemar. Já participei de conselho de empresa de controlador, que foi o caso da Suzano. Quando eu fui conselheiro da Vale, como você disse, as coisas estavam indo tão bem que era só tapinha nas costas, ninguém entrava muito no detalhe. E passei, como executivo, a experiência de ter tudo questionado, porque quando o acionista está vendo o dinheiro dele, o preço das ações, ele começa a desconfiar de tudo. Ele fala, eu quero ver o mérito de todas as decisões. Então, conselhos são entes que mudam de acordo com o contexto. Isso é um primeiro ponto. E o caso da Vale agora é um ente em transição também, porque nós estamos aprendendo a conviver com conselheiros independentes. Estamos numa era em que a questão de compliance tem um peso absurdo, né? Vou dizer para vocês aqui que é evidente que, depois do que aconteceu com a Samarco, né, existe um grau de precaução dos próprios conselheiros com qualquer assunto que traga o mínimo de risco, que é extremo, né? A responsabilidade do Conselho é muito grande, né? Você tem, por exemplo, a Vale opera em várias regiões do mundo, as questões de FCPA, né, que é a legislação estrangeira de anticorrupção, a lei anticorrupção no Brasil. Então, às vezes, não sei a opinião também do Oswaldo, cria até uma certa distorção, porque hoje eu percebo, existe um tempo talvez desproporcional, e não é só no Conselho da Vale, não. Por exemplo, no Conselho da Mosaic Americana, que eu sou representante da Vale lá, existe um tempo talvez desproporcional dos executivos discutindo questões relativas a compliance e risco em relação, talvez, à discussão do negócio, da estratégia do negócio, do desenvolvimento dos executivos e por aí vai. Mas é o que é, né? Até foi falado aqui de exportação do mercado de capitais. Tem muita coisa para melhorar no Brasil, mas tem muita coisa lá fora que é muito mais pesado que aqui no Brasil. Por exemplo, a legislação de Sarbanes-Oxley é um pesadelo, né? O compliance, quando você está listado na Bolsa de Nova York. E aí tudo isso envolve o Conselho, né? Porque você tem que assinar um montão de cartas. Sarbanes-Oxley exige que todo o corpo executivo da empresa, os conselheiros, assinem cartas de representação, onde ele se compromete na física com a confiabilidade das demonstrações financeiras e por aí vai. Então, eu vejo hoje, né, ainda mais num conselho em transição como o da Vale, que está recebendo a contribuição de gente de fora, né, temos 3 mulheres também, as nossas 2 conselheiras independentes são especialistas em governança corporativa, Sandra Guerra e Isabela Saboia. Nós estamos num momento em que governança, compliance, até porque os negócios estão indo bem, está com um peso maior do que, talvez, estratégia. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. Mas cada momento é um momento, cada conselho é um conselho. É curioso, eu tive semana passada, quinta e sexta-feira, num encontro de CFOs promovido pela McKinsey, em Londres, e aí foi perguntado para o grupo qual é o ponto mais relevante de interface sua com o conselho hoje, né? E o top da lista foi compliance, o que é um sinal de uma distorção que é advinda dos tempos, né? Quer dizer, isso é meio inevitável. Para a indústria bancária, isso ainda se magnifica significativamente. E o volume de informação que é divulgado hoje também é um volume de informação que tudo sugere que transcende um pouco aquilo que é de fato utilizado, né? Exigindo todo esse processo de certificação. Muito bem, Oswaldo. E aí? Como é que é essa tua dupla experiência? Relação do Conselho com os executivos. No executivo, você como executivo, como conselheiro? De novo, vai de empresa para empresa, vai de personalidade de CEO para personalidade de CEO. Eu diria o seguinte, o papel do conselho numa empresa que tem um CEO que deliver, que entrega,
que dá resultados, o diálogo do conselho com os executivos pode, não que deve, pode ser muito menor do que de uma outras circunstâncias em que a equipe executiva não está gerando os resultados esperados, os orçamentos não são atendidos, a ação está caindo. Então, talvez o conselho se assuma ou se arrogue o direito de ter uma maior interlocução com os executivos, até para poder orientar o CFO. E, em última instância, o conselho é um bom coach do CEO, né? Deveria ser, né? Então, dependendo das circunstâncias, tem um CEO então, que deliver, que tem, digamos assim, a empresa muito na mão, o próprio CEO pode ser esse grande interlocutor. Diferentemente de que os executivos possam se valer das experiências do conselho, que é muito comum, e eu, casualmente, vivo isso lá na Renner, na área em que eu sou mais afeito, que era a financeira, que eu fui CFO a vida toda. Quer dizer, CFO a vida toda, não, fui na área financeira e terminei minha carreira como CFO. O pessoal me consulta, troca ideias diretamente comigo, mas não que eu dê ordens, não que eu despache, não que eu dê orientação em absoluto, né? E assim em outras áreas, a área de recursos humanos, temos conselheiros na área que são de recursos humanos. E agora fizemos uma coisa nova, que provavelmente outros conselhos estão experimentando, a necessidade de termos um conselho também com experiência digital. Na última renovação de conselho, porque uma pessoa saiu, nós fomos buscar um conselheiro com experiência digital. Trouxemos uma mulher, também com uma senhora com essa experiência, né? Então, nós imaginamos que, para nós é uma coisa nova, para a empresa é uma coisa nova, é um desafio novo, que a gente não sabe nem exatamente tudo que pode acontecer aí à frente. Acredito que essa interlocução da área técnica, que não é área de TI, é a área de inteligência mesmo da companhia, a inteligência digital da companhia, deve ser muito mais acentuada do que outros relacionamentos no passado. Em empresas de dono, né, esse trabalho ou melhor, essa abertura com os executivos vai depender, de novo, da segurança desse dono, digamos assim, da confiança que ele tem nas suas decisões, porque se ele também conseguir entender o homem de controle de empresa, de capital, digamos, capital aberto, mas com controlador definido. Se ele entender que os conselheiros realmente são figuras independentes, e eu defendo isso até a morte, que os conselheiros devam ser independentes, mesmo empresa de dono, e é pouco inteligente o controlador que se cerca apenas de amigos, né? A gente já sabe isso de tanto, o IBGC está martelando isso todos os dias, né? Ou seja, um empresário com um controle definido, que não se cercar de pessoas absolutamente independentes, está fazendo muito pouco por si próprio e pela sua própria empresa. Então, nesse caso, ele deve, inclusive, estimular, na minha opinião, que os conselheiros independentes tenham interlocução com os seus executivos, obviamente, não bypassando o presidente, não bypassando o CEO, que isso é ruim em qualquer circunstância. Eu só complementaria dizendo que a área de RI tem um papel fundamental aqui, por meio do CEO, por intermédio do CEO, do CFO, ou não, de trazer a percepção do mercado para o conselho, né? Porque essa questão de se cercar de só quem diz aquilo que quer ser ouvido, né? Acho que é uma coisa natural. As pessoas gostam de terem suas visões reafirmadas, né? E a área de RI tem um papel importantíssimo aqui de realmente trazer às vezes, dura realidade, que é a percepção do mercado, às vezes distorce muito a percepção da gestão da companhia. Na minha fala inicial, eu comentei que, casualmente, nas empresas em que eu estou, e, sobretudo, naquela que eu sou presidente do conselho, é compulsório a vinda da pessoal da área de RI para nos contar o que o mercado está dizendo e pensando sobre a gente. Acho que isso é um bom processo, é um bom procedimento ser formalizado, né? Acho que quais são as preocupações do mercado. Muito bem, acho que abrimos agora para perguntas e respostas. Temos 15 minutos, não é isso, de perguntas? Acho que a moça... Acho que ela... Oi, por favor. Acho que ela não... Ela está... Oi. Temos 15 minutos agora de perguntas e respostas, não é isso? Isso, por favor. Acho que precisa do microfone, né? Senão a gente não consegue... Acenderam a luz, agora a gente sabe quem é que pergunta. Sem perguntas? Não.
Som? Oi, esse aqui abriu. Bom, aqui quem fala é Denis, da MZ, queria ouvir um pouco da visão de vocês sobre, no âmbito de conselho, sobre as informações Environmental, Social and Governance, os aspectos ESG. Como é que isso permeia? Se eu entendi bem, impacto de informações ESG para o Conselho, é isso? Para o Conselho. Olha, na mineração, você ter uma pegada de sustentabilidade é fundamental. Então, é topo da agenda do Conselho da Vale. E nós temos um comitê de sustentabilidade, a maior parte das companhias tem um comitê de sustentabilidade. Existe hoje, claramente, aí, fazendo uma ponte com RI, uma segmentação, alguns investidores precisam ter determinados ratings, indicadores de sustentabilidade, tem várias empresas que acompanham, atribuem esses ratings para que eles invistam. Então, tanto na agenda do Conselho, né, porque a sustentabilidade está diretamente ligada à reputação, como na agenda de RI, em que sustentabilidade mais e mais vai ser critério para investimento, o tema sustentabilidade ele é recorrente nas reuniões com o Conselho de Administração. Lá no nosso caso da Renner e mesmo na Estácio, que é eu também de capital pulverizado, nós temos um comitê de sustentabilidade que se reúne a cada 2 meses, em que é reportado, porque existe, no caso da Renner, uma preocupação muito grande com sustentabilidade, com o emprego de mão de obra correta e não de mão de obra escrava, que as indústrias do setor têxtil têm sido alvo, inclusive muito injustamente, de ataques desse tipo. Então, sustentabilidade para nós não é só a proteção do trabalho correto, como cuidado com o meio ambiente, o uso de tintas, o uso de corantes, o que se faz com os resíduos da atividade industrial, que, inclusive, não é nossa. Nós não temos indústria, nós só compramos de quem faz, ou de quem produz. Mas nós estendemos a nossa responsabilidade, assim, como compradores do produto, para que a nossa linha na cadeia de suprimento, do supply chain, obedeça a esses critérios. Eu vou falar um pouco da indústria financeira aqui. A indústria financeira, temas de sustentabilidade amplamente concebidos aqui são, eu diria, top da agenda, porque a relação não é só com o acionista, né? A relação com o cliente, ela se dá num período muito longo de tempo. Quer dizer, então, quando você confia a sua poupança dos seus filhos, né, a uma determinada instituição financeira, você, obviamente, está pressupondo a continuidade desse negócio, né? Se você jamais confiaria, eu sempre brinco, né? Onde você vai investir para pagar a faculdade ou para financiar a aposentadoria dos seus filhos, né? Então, estou falando de investimentos que passam de algumas décadas, né? Então, acho que na indústria financeira a questão de sustentabilidade, de perenidade, né? de trazer esse elemento para a discussão, eu diria, ele até antecede a discussão propriamente dita de negócio, né? Porque a sustentabilidade do negócio passa pela percepção de que essa relação vai se dar no longo prazo, né? Então, essa é uma agenda, eu diria, extremamente importante aqui. Tem mais uma pergunta aqui? Olá, é Luiz Fernando, sou do Inspire Group. Tem uma pergunta especificamente interessante, até que são duas corporations. Como é que se dá o relacionamento direto dos membros do board com as demandas de investidores, de relações com investidores, enfim? Tem alguma orientação? Isso está, de alguma maneira, formalizado? Como é que se dá o contato? Se tem uma demanda do investidor para falar com membros do board, ou se algum investidor tem alguma comunicação, uma denúncia, alguma coisa, se há um canal formal para que esse tipo de comunicação se dê. Bom, nós temos um canal formal em todas essas empresas que eu mencionei que participam, temos um canal formal de denúncia. Felizmente, nos 6 anos de Renner, nos 3 anos de Estácio, nunca tivemos nenhuma acusação e nunca nenhuma demanda de investidores relevantes ou menos relevantes, em termos de percentual, querendo falar com o Conselho. Obviamente, a empresa, nas assembleias, os conselheiros participam, e depois da assembleia sempre se fica conversando com aqueles investidores que têm interesse
de falar um pouco mais sobre a empresa, mas nunca sobre uma demanda, assim, digo, mandatória ou compulsória ou legal envolvendo acusação. Mas, se isso um dia surgir, eu entendo que o Conselho nunca vai se furtar de atender. Na Vale, eu diria que nós somos um pouco mais conservadores, né, porque o artigo 138 da Lei das SA prevê que a representação da companhia é feita pela diretoria, né? Mas, naturalmente, é óbvio que há participação do Conselho em determinadas atividades de relações com investidores, como, por exemplo, o nosso evento anual em Nova York e Londres, né? Algumas conferências mais importantes, o nosso chairman acompanha o CEO, mas o próprio Conselho, tendo em vista a complexidade do negócio, tendo em vista os riscos até legais de o que eles chamam de selective disclosure, né, que a SEC ela presta muita atenção nisso, eles mesmo fazem questão de delegar a representação com os investidores mais para a diretoria executiva da companhia. Temos uma pergunta aqui. Oi, boa tarde. Haroldo Levi, coordenador do CODIM. Aqui, Shima, na frente. Aqui. Eu queria saber se vocês podem aconselhar, foi tocado no ponto de o RI, a importância do RI de passar informações não só positivas, não só de acordo com o que a companhia já tem ouvido, mas também aquelas que, eventualmente, sejam contrárias e que tragam visões diferentes, tanto para o Conselho quanto para altos executivos. A gente, enfim, vê isso há muito tempo, a dificuldade, muitas vezes, do RI conseguir fazer essa passagem. Não há esse espaço de diálogo, de ida e volta, e, muitas vezes, essas informações não chegam nem aos altos executivos e, muito menos, ao Conselho. Então, eu queria ver o que vocês podem aconselhar aos RIs para que consigam ganhar esse espaço de forma adequada, que essas informações realmente cheguem lá. E eu já aproveito e dou uma sugestão que eu dei a minha vida inteira, a Shimon sabe muito bem disso, que é a participação dos altos executivos e também de conselheiros nas reuniões públicas de profissionais de investimento e de analistas, e em teleconferências e em assembleias, eventualmente, para que eles possam, pelo menos, ouvir, com a preocupação também de que a questão contrária, de falar, pode trazer algum tipo de problema. Obrigado. Eu acho que você já fez a pergunta e já deu a resposta, né? Acho que o melhor aconselhamento é que o alto comando da companhia, em termos executivos, né, tenha, além da área de RI, que reporta formalmente o assunto, né, tenha essa oportunidade. Nessas duas empresas de capital pulverizado, do que eu participo do Conselho, as apresentações, os Investors Day, são feitos com a participação de executivos e o mercado tem a oportunidade de perguntar diretamente. Por outro lado, como diretor, como CFO e responsável por RI ao longo de tantos anos, e tu sabe dessa história na Gerdau, a abertura de questionamento a qualquer hora do dia ou da noite de um analista para o diretor da fábrica X ou diretor de RH e tal, isso é ruim, porque acaba, de repente, por um impulso espontâneo daquele executivo que foi consultar diretamente da rua, sair com uma resposta que necessariamente não é coordenada. Mas não que... Ou seja, para aí existe a área de RI, se existe uma questão específica, ou da área financeira, ou da área industrial, no caso de uma indústria, ela deve ser veiculada através da área de RI, a área de RI deve tomar o cuidado de sondar, preparar a resposta e voltar. Então, dentro do teu questionamento, né, seja a melhor forma é realmente dar a oportunidade, mas de uma forma dirigida, na minha opinião, essa é a minha opinião. A melhor prática é fazer da atividade de RI uma atividade até colegiada da diretoria executiva, como você mencionou, outros diretores participarem dos calls de resultado, participarem de reuniões, de algumas conferências. Mas, se não existe essa prática na companhia, a sugestão que eu daria é chamar algum analista de mercado, alguém que vocês respeitam, para fazer uma apresentação para o próprio comitê executivo, porque isso, normalmente, a visão ela abre os olhos, né? Nós fazemos isso rotineiramente, em vários momentos, chamamos profissionais de mercado para falar para a nossa diretoria executiva como é que o mercado está vendo a Vale. Eu tenho certeza que, se conseguir fazer isso uma vez, esse canal vai estar aberto para sempre, porque é muito rico. Haroldo, tem algumas... Desculpa, o foco principal, na realidade, é o pessoal da própria área de RI,
vamos dizer, o gerente de RI, os analistas de RI, de dentro da empresa, como eles conseguem o espaço para atingir o alto executivo e o conselho com essas informações. Aquele outro lado é importante, sim, acho que é parte do processo, mas queria pedir um aconselhamento para os RIs, como é que ele avança quando ele não tem esse espaço, por exemplo, o CFO ou o CEO não dá esse espaço para a área de RI se comunicar adequadamente sobre os problemas negativos, vamos dizer assim. Eu acho que assim, o primeiro aspecto é a área de RI deve fazer parte da alta administração da companhia. Então, o RI chegar à alta administração da companhia, acho que aí já é o primeiro sinal que alguma coisa não está funcionando, porque normalmente a estrutura da RI, o próprio CFO é o da RI, ou o CFO, a área de RI, no nosso caso, se reporta, ou tem um diretor de RI que se reporta à estrutura. Então, eu acho que isso aí é um primeiro aspecto. Uma prática que nós temos no banco a área de finanças se reporta ao conselho com uma frequência bastante grande. Então, tem reuniões mensais diretamente com o conselho e com conselheiros, reuniões separadas com conselheiros, que dão também essa outra oportunidade para fazer isso. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu acho que funciona bem, que o mercado apelida de field trip, né? É trazer 20, 30 analistas para a empresa e deixar, claro, com o RI junto, mas deixar os executivos do negócio ouvirem o analista perguntando. Eu gosto disso porque isso faz com que ele tenha uma ideia do calor do debate, quer dizer, o que é mais relevante, o que é menos relevante, e sentir isso diretamente. E eu acho que isso precisa ser feito desde o CEO até todos os principais executivos. Ele precisa sentir do mercado, porque muitas vezes você trabalha como filtro, e esse filtro ele pode passar, está exagerando, isso aqui não é importante. Então, eu acho que, além da área de RI estar na alta administração, esses contatos diretos, claro, junto com o RI, né, trazendo o RI coordenando isso e participando, mas é importante o gestor de uma unidade de negócio entender que o mercado está dizendo, olha, eu não acho que esse negócio vai para frente. Eu acho que você vai ter uma fintech aqui competindo e acabando com o seu negócio. Eu acho que é importante ele ter essa visão. Agora, se o RI realmente não está inserido na alta administração, eu acho que o conselho deveria promover essa alteração. Porque eu acho que o RI ele precisa estar inserido na alta administração. Porque, senão, você compra uma viseira, né? E que você não vai saber o que está acontecendo no mercado. Eu acho que a primeira recomendação acho que tem que ver uma estrutura organizacional adequada. Bom, gente, obrigado a todos. Terminamos nosso tempo aqui, infelizmente. Temos outras perguntas, mas não vamos ter tempo para continuar. Obrigado a todos.